A primeira Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, que com o tempo espalhou-se para outras partes do mundo, como a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Esses avanços contribuíram para a consolidação de um novo padrão de consumo na sociedade e novas relações de trabalho. As indústrias expandiram-se cada vez mais, de forma surpreendente, e as principais invenções do período contribuíram para o melhor escoamento das matérias-primas utilizadas nas indústrias e também favoreceu o deslocamento de consumidores e a distribuição dos bens produzidos. A primeira Revolução Industrial marca a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição do trabalho humano por máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão e em menos tempo. Nesse período houve a expansão do comércio e a mecanização possibilitou maior produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros. E os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa fase foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor e a criação da locomotiva, a invenção do telégrafo, o aparecimento de indústrias têxteis como a do algodão e a ampliação da indústria siderúrgica. A primeira Revolução Industrial redefiniu significativamente os papéis sociais de homens, mulheres e crianças. Apesar do fato da mulher não ter tido tamanha atuação fabril como na Segunda Revolução Industrial, nesse período, de certa forma, ela introduz tais atividades no mesmo. As fábricas começaram a dividir homens, mulheres e crianças de acordo com os papéis adequados às funções que precisavam ser realizadas. Mulheres e crianças atuavam em ambientes menores devido ao tamanho menor e homens eram chamados para ocupações pesadas em razão da força mais robusta. É a partir da Revolução Industrial, em 1789, que essas reivindicações começam a tomar corpo, com a exigência de melhores condições de trabalho, acesso à cultura e igualdade entre os sexos. A segunda Revolução Industrial é uma continuação do processo de revolução na indústria. O aperfeiçoamento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor, presentes na primeira fase da Revolução Industrial, são substituídos na segunda fase por aço, eletricidade e petróleo. As tecnologias desse período viabilizaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias elétrica e química. Houve também um aumento considerável de empresas e o aprimoramento das indústrias siderúrgicas. Os novos meios de produção introduziram modos de organização da produção industrial que visavam a produção a menor custo e menor tempo. Esses meios de organização ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. A atuação da mulher, que limitava seu trabalho doméstico, não se tornou proeminente durante a primeira Revolução Industrial, diferentemente da segunda, em que, consequência de um pensamento visando fins lucrativos no meio de produção, acabou por reduzir o salário dos trabalhadores. Sendo assim, as mulheres viram necessidade de se inserir no trabalho das fábricas para também ajudar na subsistência familiar. A segunda Revolução Industrial também se perpetuou durante a Primeira Guerra Mundial, um período em que a atuação da mulher aumentou grandemente nas fábricas por conta do recrutamento dos homens para guerrearem. Visando fins lucrativos, as indústrias passaram a contratar diversas mulheres e crianças porque elas recebiam um salário inferior a de um funcionário do gênero masculino. No entanto, as condições para ambos os gêneros eram as mesmas. As fábricas se situavam em locais úmidos e quentes, sem ventilação adequada, o trabalho era repetitivo e com jornadas muito longas, além do salário ser muito baixo. Além dessas condições, algumas mulheres, ainda por desespero para manter sua família, chegavam a se prostituir, pois o salário da fábrica por si só não ajudava o suficiente. Outras eram abusadas sexualmente em seu próprio local de trabalho. Nesse cenário, as mulheres começaram a se organizar para protestar pelos seus direitos de igualdade, estabelecendo a presença feminina no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, uma grande passeata mobilizou mais de 15 mil mulheres para marcharem em 26 de janeiro de 1909. Exigindo a redução de jornada, melhores condições de trabalho e direito ao voto. Esse dia foi marcado como o primeiro Dia Nacional da Mulher americano. O movimento operário brasileiro viveu anos de fortalecimento entre 1917 e 1920, quando as principais cidades brasileiras foram sacudidas por greves. A primeira greve geral da história do Brasil ocorreu em junho de 1917, em São Paulo.
teve como origem a fábrica têxtil Cotonifício, Cresp. Dos cerca de 400 trabalhadores, a maioria era do sexo feminino. Elas eram a maioria da classe trabalhadora e reivindicavam melhores condições de trabalho, aumento salarial, fim do trabalho infantil, redução das cargas horárias exaustivas e fim do assédio sexual. Apesar de não estarem na liderança dos sindicatos, pouco a pouco as mulheres passaram a estabelecer como pautas prioritárias do movimento de greve direitos, como licença maternidade, auxílio creche e igualdade salarial. Hoje, muitas mulheres no Brasil sustentam suas famílias, trabalham em diferentes áreas do mercado e possuem os próprios planos de carreira. Além disso, elas estão sempre em busca de mais qualificações para conseguir vagas de emprego melhores e com mais benefícios. Porém, a desigualdade de gênero é algo ainda proeminente no mercado de trabalho atual. Segundo estudos, em 2018, o rendimento médio das mulheres com emprego foi 20,5% menor que o dos homens. Isso também ocorre em salários e posições empresariais. Mesmo já sendo maioria em algumas profissões, os homens ainda dominam os cargos mais altos. De acordo com o IBGE, apenas 41,8% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. Ainda que leve um tempo para superar todos os desafios da desigualdade, elas vêm ganhando espaço graças aos próprios esforços. Grande parte das conquistas das mulheres no mercado de trabalho está ligada ao maior nível de qualificação delas. Por isso, não deixe de continuar a investir na sua educação para voar cada vez mais alto.